Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 698. História paralela 27. A transmissão de Christopher quebrou o recorde de maior número de espectadores no BattleTube. Uau! Então a exploração realmente funciona. Esta é uma informação completamente querida. Christopher revelou tudo. Você deveria falar direito. O Deus marcial é quem mostrou isso. LOL. Através deste vídeo ao vivo, as pessoas aprenderam que o dom, exploração, realmente funcionou. Mas o Deus marcial é tão forte. Se aquele buraco negro se estendesse até uma cidade grande, não teria o mesmo poder? O Rei da Espada realmente sobreviveu por causa de sua misericórdia. Então, ele destruiu todo o caminho até Pyongyang. Eles também sentiram profundamente o quão forte era o Deus marcial. O abismo. Mas é possível limpar isso? A balança é demais. Mas não há monstros. Em vez disso, se você tocar naquele gás roxo, você não vai morrer. Não. Até chegar ao fundo é um problema. Precisamos ter cuidado para que o próprio abismo não apareça. E ao verem realmente o abismo, sentiram a sua escala e o sentido de urgência foi renovado. Mas a cena mais chocante para os coreanos foi outra coisa. De jeito nenhum, aquele é o Seong Ji-anin. O H. Ela falou em coreano, certo? A captura do rosto da estátua anterior. É apenas um nariz e um olho. Mas é meio parecido com a foto de Seong Ji-anin. De jeito nenhum. Como alguém que usou uma ordem de sacrifício durante o Dungeon Break pode ser assim. Mas pelo que ouvi a conversa parece que é ela, né? Ah, Christopher deveria ter se virado então. Seong Ji, que sacrificou sua vida para impedi-lo durante o Dungeon Break. Muitas pessoas pensaram que o azar havia acontecido com a Coreia desde que ela desapareceu. E isso porque a saída da torcedora, Santos, foi uma grande perda para a seleção nacional. E desde que seu marido, o Rei da Espada, foi para o Japão, o ranking Battle.net da Coreia despencou. Portanto, houve uma opinião pública considerável entre os coreanos que criticou a própria política do governo para o norte como errada desde o início. Mas para Santa se tornar uma rocha daquelas e dizer à filha para fugir para o mundo exterior. Por que fomos à expedição norte-coreana? Tudo deu completamente errado desde então. Não há reação do lado japonês do Rei da Espada? Nada demais, ele está quieto. Ele definitivamente viu. LOL. Assim, a expedição ao abismo que tanto se falou terminou. Seong Ji-han voltou ao Battle.net Center. Posso ficar aqui um pouco? Claro. Ele começou a residir na sala VIP, recebendo calorosas boas-vindas do Battle.net Management Bureau. O deus marcial Seong Ji-han era um ser tão poderoso que era um fardo até para o governo. Mas ainda assim, ele não age fora da linha mais do que o esperado. Ele se livra dos monstros na Coreia do Norte para nós. Ele destrói portais de masmorras. Devemos segurá-lo, não importa o que aconteça. Se o deus marcial partir para a América ou o Japão, isso seria terrível. Mesmo que um método para remover portais de masmorras tenha sido descoberto. Não havia ninguém que pudesse removê-los tão facilmente quanto ele. E como ele finalmente poupou o Rei da Espada, parecia que ele era do tipo que mantinha limites razoáveis. Eles tinham que mantê-lo neste país, não importa o que acontecesse. Mas, o que ele realmente quer? Seria melhor se ele apenas dissesse o que queria. Ele realmente não exige nada. Então, acompanhar os caprichos de um deus não é nada fácil. Mesmo quando tentavam tratá-lo bem, ninguém sabia o que ele queria. Em primeiro lugar, a única coisa que o deus marcial pediu foi ficar no centro. Era difícil entender com precisão suas intenções e também perguntar diretamente o que ele queria. Foi então que os funcionários do governo prestaram atenção às pessoas ao seu redor. Então, também estou recebendo perguntas. Lee Hae-yeon, que entrou na sala VIP, começou com uma cara cansada. Que tipo de perguntas? Tudo relacionado ao deus marcial. Você realmente não sabe de nada, não é? Exatamente. Já respondi isso tantas vezes que parece que sou o alvo mais fácil. Lee Hae-yeon balançou a cabeça, mostrando o quanto ela havia sido incomodada pelos funcionários do governo. Então, deus marcial, por acaso você tem algum pedido para o governo coreano? Por favor, diga-me, pensando nisso como se estivesse me salvando. Ela perguntou diretamente a Seong Ji-han. Pedido, o governo realmente mirou bem em você, hein? Eles não podem fazer nada com Yoon Se-anin. Então sou só eu acho. Seong Ji-han fez uma pausa para pensar sobre isso. O que ele queria do governo? Não há nada realmente. De qualquer maneira, não havia nada que ele pudesse tirar deste mundo missionário. No momento, ele só precisava se concentrar em concluir submissões e derrotar o deus marcial Dongbang Saki. Então, a questão mais urgente é o crescimento de Sea, hein? Yoon Se alcançando a Liga Diamante. Considerando que as partidas de promoção eram realizadas apenas uma vez por mês, esse era um cronograma muito apertado. Mas se Seong Ji-han, como fez no passado, continuasse em primeiro lugar e continuasse sua sequência de vitórias, era possível que ela conseguisse uma partida de promoção para uma liga um degrau acima. Tudo bem, diga a eles para prepararem equipamentos para Yoon Se.
Equipamento de Yoon Se-anin? Sim, o melhor dos melhores. Se o equipamento for do meu agrado, removerei um portal de masmorra para você. Ah, sim, eu entendo. Lee Hae-eun assentiu com a menção de que removeria um portal de masmorra. Ela observou ligeiramente a reação de Seong Ji-han. Mas Deus marcial, sinto muito perguntar neste momento. Mas também posso receber uma recompensa? Recompensa? Sim, você prometeu remover 10 masmorras se eu me tornasse mestre da guilda da última vez. Ah. Agora que ele pensou sobre isso, ele fez essa promessa. Sang Ji-han acenou com a cabeça como se tivesse se lembrado disso. Tudo bem, há algum lugar que você queira? Vou removê-lo imediatamente. Ah, sério? Então vou solicitar um helicóptero ao governo. O rosto de Lee Hae-eun se iluminou e ela estava prestes a sair imediatamente, mas... Não é apenas um portal de masmorra normal? O que você quer? Isso mesmo. Então não há necessidade de ir. Não há necessidade de ir? Como ele iria remover o portal da masmorra sem ir até lá? Lee Hae-eun apenas piscou com a afirmação de Seong Ji-han, mas... Apenas me diga a localização das masmorras. Vou removê-las daqui. Seong Ji-han pediu as coordenadas das masmorras com uma expressão indiferente. Sala de guerra do Battle.net Center. Seong Ji-han sentou-se no lugar de honra na sala de guerra com Lee Hae-eun. Está tudo bem se eu usar a sala de guerra? Claro. Então, diga-me a localização dos portais. Está ali. Como Lee Hae-eun contou a localização a um funcionário do centro. Ziz. Os portais das masmorras começaram a aparecer um por um no monitor da sala de guerra. A localização dos portais aparece imediatamente. Eles estavam sempre monitorando-os. O governo monitora principalmente os portais próximos à cidade. Felizmente, as localizações dos portais que Lee Hae-eun deu estavam todas perto da cidade. Então fomos capazes de identificá-los. Parecia muito difícil monitorar todos os portais das masmorras em tempo real. Então eles escolheram focar e priorizar. Sang Ji-han acenou com a cabeça e esticou a palma da mão para cima. Então, Ziz. Uma espada feita de luz azul foi criada. Qual é o mais próximo? O portal da masmorra perto de Wonju, província de Gangwon. Vamos começar daqui. Depois de verificar a localização mais uma vez, Seong Ji-han moveu a mão. Chuque. Parecia que a espada desapareceu enquanto subia para o céu. Ali. Dentro da tela que monitorava o portal da masmorra Wonju em tempo real, a espada azul apareceu. E então? Quando a espada passou levemente pelo portal da masmorra. A superfície do portal distorceu-se e girou. Logo, os monstros próximos começaram a ser sugados. Sem chance. Está desaparecendo assim. Enquanto os funcionários na sala de guerra observavam isso com olhos surpresos. PSSSSS. Até o próprio portal da masmorra foi sugado. E tudo foi removido de forma limpa. Tudo bem, qual é o próximo mais próximo? É perto de Jecheon. Cada vez que o funcionário do centro informava a localização, a espada azul se movia. E não demorou nem 10 minutos para remover 10 portais de masmorras. Com isso, cuidei do meu pagamento mensal deste mês. Bem, acho que sim. Lee Hae-eun apenas assentiu, parecendo perplexo. Ele riu da expressão dela. Então, por favor, negocie o equipamento. Equipamento. Yoon Se-anin. Sim, farei tudo. Ela certamente ficou mais rápida depois de receber o pagamento adiantado do mês. Seong Ji-han então pediu a Lee Hae-eun para cuidar do resto e foi até onde estava o conector Battle.net. Minha irmã agiu como se fosse levar Sea em breve, mas ela ainda não entrou em contato. Ainda assim, na submissão, Seong Ji disse, às vezes seduzindo-a com palavras, e às vezes forçando-a com poder. Parecia que deveria haver algum tipo de ação em breve. Seong Ji-han esperou que Yoon Se saísse do conector Battle.net com os braços cruzados. Assim que Sea sair, irei absorver os 8 trigramas dos 9 palácios para valer. Até agora, ele não conseguia abrir um portal e se mover como fazia na realidade devido à falta do atributo azul. Mas agora sua habilidade havia crescido até certo ponto e o alcance que ele poderia teletransportar também havia aumentado. O que ele fez quando destruiu remotamente os portais das masmorras que Lee Hae-eun havia solicitado foi um teste de quão longe ele poderia se teletransportar deste lugar. Como o abismo está próximo, posso simplesmente ir até lá como um vizinho. Foi bom que Seul e Pyongyang estivessem próximos neste caso. Enquanto Seong Ji-han estava pensando isso. Pichu. O conector Battle.net começou a abrir lentamente. Yoon Se, que havia saído pela porta aberta, parecia mais cansada do que o normal enquanto jogava. Yoon Se. Deus marcial. Não. Você estava esperando por mim? Sim, a bruxa do vazio está mirando em você. A bruxa Nin. Yoon Se, que ficou surpresa ao ver Sang Ji-han, acenou com a cabeça como se entendesse quando ele mencionou a bruxa do vazio. Eu estava sendo muito assediado na Battle.net. Dentro da Battle.net? Sim, a bruxa do vazio ficava me dizendo para aceitar o vazio. Mesmo quando eu queria conversar um pouco,
Ela continuava me forçando a absorver o vazio. É assim mesmo? Sim, eu recusei. Ela estava entrando na Battle.net. Já que não parecia funcionar aqui por causa de Sung Ji-han, era isso que ela estava fazendo? Ela está usando a cabeça. Seong Ji-han pensou isso e olhou detalhadamente para Yoon-sea. Então, o vazio começou a ser levemente detectado. Parecia que ela havia deixado uma parte do vazio, embora Yoon-sea tivesse recusado. Há um vazio escondido dentro do seu corpo. Dentro do meu corpo. Não, eu claramente recusei, dizendo que estava bem. Parece que ela pode colocá-lo mesmo sem o seu consentimento. Vou removê-lo. Está tudo bem? Sim, sim. Enquanto Yoon-sea assentiu. Ufa. A fumaça roxa saiu de seu corpo e se espalhou pelo ar. Quando ele o puxou, havia muito mais vazio do que a quantidade que ele detectou inicialmente. Se ela pudesse fazer isso sem consentimento, se Sea consentisse, ela seria rapidamente tomada pelo vazio. No momento, Seong-ji estava apenas forçando Yoon-sea unilateralmente, e é por isso que ela não estava sendo persuadida. Mas se ela recuperasse os sentidos e começasse a persuadir Yoon-sea usando o fato de que ela era sua mãe, a assimilação do vazio progrediria mais rápido do que Seong-ji-han esperava. Ela também estava naturalmente usando títulos honoríficos com a bruxa do vazio. Já é um cronograma apertado para levá-la ao Diamond, e há uma nova variável no jogo Battle.net. O jogo Battle.net aqui era um mundo misterioso que Seong-ji-han não conseguia tocar. Ele franziu a testa ao perceber que a abordagem da bruxa do vazio foi eficaz. Então, devo fazê-la lutar contra monstros em portais de masmorras? Submissão 1. Leve Yoon-sea para Diamond League. Foi a primeira missão dada desde que a janela da submissão apareceu. Mas na verdade foi o mais difícil de limpar. Seong-ji-han decidiu pensar em outras medidas para subir de nível de Yoon-sea. Agora, sua condição está bem? Ah, sim, suprimi tudo facilmente com artes marciais. Então estou transbordando de resistência. Então vamos juntos para a área selada. Ele decidiu ir para o abismo novamente com Yoon-sea. Suoshi. Enquanto ele espalhava a mão. Paa. Um portal azul foi criado. Isso é. Um portal para ir para o abismo. Vamos. Uau, Deus marcial, você também usa magia. Yoon-sea ficou surpreso e colocou seu corpo no portal com Sung Ji-han. Então. Paa. Num piscar de olhos, seus corpos chegaram ao fundo do abismo. Como os 8 trigramas dos 9 palácios estavam localizados na superfície da estátua da bruxa do vazio aqui. Eles tiveram que ir direto para o sul para atacá-lo. No entanto, o norte aqui era onde Dongbang Saki está, devo dar uma olhada? Ele não tinha ido lá antes porque Christopher estava com ele. Mas agora ele poderia pelo menos fazer alguma exploração. Estamos indo por ali. Só vou explorar um pouco. Seong-ji-han caminhou lentamente para o norte com Yoon-sea. Então, em pouco tempo, eles descobriram que os 8 trigramas dos 9 palácios estavam desenhados por todas as paredes do abismo de maneira caótica. Os 9 palácios 8 trigramas estão localizados nas paredes do abismo no norte. Mas havia tantos deles. Eram todas as almas do Taiji que morreram por Dongbang Saki? Enquanto Seong-ji-han examinava os 8 trigramas dos 9 palácios. Yoon-sea apontou para a formação de maior escala entre os vários 9 palácios 8 trigramas. Deus marcial. Existem letras flutuando acima dessa formação. Sério, o que diz? Diz que você precisa estar acompanhado por Lee Haeon ou Lin Gaeong para entrar. Ele precisava entrar com Lee Haeon ou Lin Gaeong. Seong-ji-han piscou com isso. Por alguma razão, os 8 trigramas dos 9 palácios que ele havia sido sugado com Sofia vieram à mente. De jeito nenhum, eu me casei dentro dessa formação também? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.